Oi, eu sou a Prof. Pati e hoje nós vamos falar sobre a temida redação do Enem. Meu amor, meu aluninho, você que está assistindo hoje esse vídeo como bom brasileiro, deixou para a última hora, né? Eu sei. Então segue as minhas dicas que eu tenho certeza que você vai conseguir se dar bem na redação do Enem. Antes de você começar a escrever a redação, é preciso você seguir alguns passos. Eu sei, aluno não obedece, é ansioso, quer começar a escrever, mal lê o tema, já quer escrever. Muita calma. Imagine o seguinte, um engenheiro, um engenheiro, arquiteto, quer construir uma casa, precisa todo um planejamento antes, precisa todo um projeto. E com o texto, com a redação, é a mesma coisa, tá? Então, o que você vai fazer primeiro, meu amor? Você vai ler o texto de apoio. Como é que você vai ler? Como que as pessoas geralmente leem? De cima para baixo. É assim que você lê? Pois então, está errado. O que você vai olhar primeiro? A fonte. O que é a fonte? Não é essa fonte que você está mencionando. A fonte é o local, o lugar de onde foi tirado esse texto. Por que você precisa olhar para a fonte? Lá tem informações muito importantes para você conseguir ter seu posicionamento sobre o tema. Primeira coisa, o local de onde foi tirado. Vocês sabem que não existe texto sem uma ideologia. E o suporte de onde foi retirado esse texto também. Por exemplo, se esse texto foi retirado da revista Fórum, vai ter determinada ideologia. Se esse texto foi retirado da revista Veja, vai ter outra ideologia. E isso é muito importante você saber. Agora, se você não faz a mínima ideia, vai pesquisar isso, tá? Minimamente, essas questões ideológicas vocês precisam saber. Outra coisa, autor. Vai que você leva a sorte de saber, já ter lido alguma coisa sobre esse autor. Então você já vai saber o estilo em que ele escreve, se ele é irônico. Por exemplo, vai que cai um texto do Machado de Assis. O Machado de Assis era super irônico, entendeu? Então você sabe o estilo daquele autor. Então, veja bem, você vai olhar o suporte em que foi tirado, você vai olhar o autor que foi tirado e outra coisa, a data. Gravem isso. Veja bem, se é uma data atual, é diferente de uma data, há 20 anos atrás. As concepções, as ideologias, a maneira como a gente via as coisas era de outra forma. Basta você pegar os programas de entretenimento dos anos 90. Olha lá como que era o pensamento, a ideologia daquela época para agora. Então, isso é muito importante, você saber ver a data, para que você também não fuja do tema. Isso é muito, muito importante, você olhar isso daí. Feito esse primeiro passo, o que você vai olhar no texto base, no texto de apoio? Então, você olhou a fonte. Agora, você vai fazer um mapeamento desse texto. Você vai ler, mas você vai ler com um objetivo, olhando determinadas coisas. Que coisas são essas? Você vai olhar o tema em que está trabalhando, vai circular, vai anotar o tema, vai encontrar as causas e as consequências que tem lá naquele texto de apoio. Você vai anotar, vai circular, vai fazer qualquer coisa, arriscar lá para enxergar o lado ruim de determinado tema. Geralmente o Enem, ele traz algum
ele traz um problema, você precisa ter um problema que você precisa solucionar ou tentar solucionar. Então você precisa saber ver ali o lado ruim desse problema. Você precisa ver qual que era o passado, como era o passado dessa situação, vai estar lá nesse texto. Então tudo isso você precisa mapear nesse texto. Às vezes acontece, o Enem gosta muito de colocar gráficos. Então você vai analisar aqueles gráficos. Não está ali à toa. É para você olhar o bendito gráfico, tá? Cumprido isso, claro que você vai olhar o título. O título também, né, dá uma dimensão do que está sendo falado o texto. E você vai parafrasear o tema. O que é parafrasear? É falar a mesma coisa com palavras diferentes. Você vai falar durante a prova? Óbvio que não. Você vai escrever o que você entendeu do tema, como está sendo falado, o que está sendo colocado lá de tema. Então, feito o primeiro passo, que é olhar a fonte, você vai fazer o seguinte, você vai pensar, o que eu sei disso? O que eu sei disso? Meu amor, se você não souber, aí lascou o negócio. Mas normalmente o Enem cobra questões que são amplamente divulgadas, tá? Então é muito difícil, a não ser que você fique dia e noite lá no videogame e esteja deslocado do mundo para não saber, tá? Minimamente alguma coisa você sabe sobre o tema. Então o que eu sei disso? Você está anotando? Você está anotando? Pega o lápis, a caneta e anota. O que eu sei disso? Você vai pensar nas causas, nas consequências. Você vai pensar como era o passado e como é o presente. Vamos pensar melhor. Vamos pensar num tema. Vamos pensar no tema obesidade. Obesidade aqui no Brasil. O que eu sei disso? O que eu sei sobre a obesidade? Quais são as causas? Por exemplo, quais são as causas da obesidade? Descontrole alimentar. O que mais? O que mais, Luna? Fast food, falta de informação nutricional. Falta de informação nutricional, são todas causas. Quais são as consequências dessas causas? Pessoas cada vez mais viciadas em remédios, viciadas em fast food, essa seria a causa, tá? O que mais? Pessoas doentes, pessoas usando mais o SUS, o que gera gasto para a população. Cresce cada vez mais o número de cirurgias bariátricas. Veja, isso tudo são consequências, causa e consequência. Isso tudo eu sei, um pouquinho, mas eu sei. Agora, pensei o que eu sei de causa e de consequência. Agora vamos pensar, o que eu sei do passado? Como que era a obesidade no passado? Será que existia tantos obesos? Como era a alimentação no passado? Ela era mais orgânica, menos industrializada, as pessoas viviam melhor, tinham mais lazer, não eram tão estressadas. Como que era o passado? E como é o presente? O presente, a falta de tempo faz com que as pessoas não preparem tanto seus alimentos e recorram aos fast foods. O estresse, as características hormonais, emocionais faz com que se coma mais. E por aí vai. Veja quanta coisa eu sei sobre um tema. Então, eu vou escrever e pensar sobre isso. Este é o segundo passo, tá? O que eu sei disso? Agora você vai para o terceiro passo. Veja bem, meu amor, que isso aqui você nem começou a escrever ainda, você nem começou a escrever a tua redação. É tudo uma preparação ainda, para facilitar para que você tire 1000. O meu objetivo é que você tire nota 1000 aqui, tá? Então, no terceiro passo, você vai pensar em que técnica eu vou escrever. São as técnicas de escrita. Se você não sabia disso, vai ficar sabendo agora. Existe
técnicas de escritas para o Enem. Não é simplesmente você pegar ali e vai escrevendo. Não, existem técnicas. A técnica que eu acho mais aconselhável é a de causa e consequência, tá? Então você vai pensar, eu vou pensar na causa e na consequência. Veja bem, o texto, a redação, não pode ter mais que 30 linhas, não é legal ter mais do que isso. Então veja, você vai pensar num texto de 4 a 5 parágrafos, lembrando que o primeiro parágrafo é a introdução e o último é a conclusão, você vai ter 3 ou 2 parágrafos para colocar as causas e consequências. Então você vai usar 2, no máximo 3 causas e consequências. Feito isso, você precisa pensar o seguinte: eu só vou colocar as causas ali, que eu tenho a solução, ou que eu saiba prever uma solução. Então nem sempre todas as causas que eu sei, eu vou saber a solução. Então você só vai colocar as que você sabe. E por último, você vai pensar no conhecimento de outra área que eu sei. Qual outra área que eu sei? Ali nós vamos entrar em outro vídeo em que eu vou explicar para vocês essa questão do conhecimento de outra área. Geralmente você pensa em uma citação de um filósofo, de um sociólogo, pode ser um filme, mas não é qualquer filme. Você não vai citar lá o Diário de um Banana, você vai citar um filme mais cult ali, tá bom? Sei lá, um Laranja Mecânica, qual filme? Até o Rei Leão hoje em dia, e assim vai, tá? Então o que você precisa saber? Que a escrita não é uma inspiração. Você vai estar inspirado no dia para escrever. A escrita é baseada em técnicas e sempre estar escrevendo esse tipo de técnica. Então, só escreve bem quem interpreta bem. Antes de você começar a escrever, você vai fazer tudo isso que eu falei. Ler e interpretar, para que daí você consiga escrever uma ótima redação. Tudo bem? Até a próxima!